Bom dia, pessoal. Eu sou o Matt Bala e este é mais um resumo dessa madrugada do Big Brother Brasil pós-Sincerão. Teve muita conversa importante, eu venho trazer aqui todas as novidades. Chega no nosso canal já deixando o seu like, tá? Nossa meta de likes nesse vídeo são de 3 mil likes, então colabore aí, tá? E também se inscreva, tá? Olha só, estamos com 80.500, tá crescendo bastante, então venha fazer parte da nossa comunidade. Eu garanto que aqui tem novidade em primeira mão, beleza? Ó, gente, o pessoal da internet ficou na dúvida se foi bom a dinâmica com os ex-BBBs ou não. Então eu quero saber de você. Vocês gostaram dos ex-BBBs opinando quem pipocou e quem mandou bem? Mande nos comentários que é importante a sua participação, beleza? Bom, gente, a Vitória contou pro Diego e pro Guilherme sobre uma situação da Tamires depois do Sincerão. A Tamires basicamente disse na cara da Vitória que era pra chamar a Vitória lá pro Sincerão. Vamos ouvir? Porque ali na hora a Tamires voltou falando era pra eu ter colocado você. Caraca. Só que falou tipo assim, tá vendo? Era pra eu ter te colocado, Vitória. Ou seja, a Vitória mais uma vez está atenta aos sinais, né, das aliadas dela. Espero que a Vitória reverta isso, porque senão vai ficar ruim para ela ficar sabonetando, tá bom? Seguindo aqui o nosso resumo, a gente tem várias coisas para comentar aqui. Bom, o Vinícius chamou o João Gabriel e o João Pedro dizendo para eles se acalmarem, que daqui a pouco ele vai chamar os dois para conversar, tá? O João Gabriel tá bem nervoso nesse momento pós-Sincerão, tá? Inclusive disse que não, não sei, esse negócio de mulher, não sei, não sei o que lá e tudo mais, tá? E aí, em um determinado momento, o João Gabriel até falou o seguinte: capeta desgraçada, disse o João Gabriel. Inclusive, eu acho que a Aline não ouviu esse momento, tá? Mas ele soltou essa. Bom, aí, gente, a Camila e a Tamires estão dando conselhos pros gêmeos, tá? Pra eles se acalmarem, pra eles não se exaltarem ali, tá? Por quê? Porque os gêmeos estão bem nervosos com a Aline. Inclusive, querem que a Aline seja eliminada no dia de hoje, tá? Camila então diz o seguinte, ó, se continuar a brigar é para não se exaltar e você acabar saindo como errado. Se você quer botar sua verdade para fora, você pode fazer isso sem se exaltar. Ainda mais se tá brigando com uma mulher. E ela tá dizendo que tá se sentindo desrespeitada, tem que lembrar disso, tá? E o Mike falou o seguinte, mas ela desrespeitou primeiro naquele quarto. A gente nem sabe quem desrespeitou primeiro naquele quarto, né? Parar pra pensar, os dois estavam gritando. João Gabriel falou assim: eu entendo essa pauta de mulher, mas não gritei em hora nenhuma com essa mulher. Ela tá usando isso aí com medo de sair no paredão dessa porra. E aí a Eva falou o seguinte: você sabe quem você é. Ela quer que você fique exaltado. E João Gabriel termina falando o seguinte: esse inferno dessa do Carvalho aí, disse o João Gabriel sobre a Ali, tá? A Graciane também se posicionou, gente. Disse que se ela pudesse ter chance de chamar alguém, chamaria a Aline também e falaria algumas poucas e boas pra Aline. Mas como não teve chance, ela falou que só vai falar agora na próxima segunda-feira, no outro Sincerão. Engraçado, né? O povo só quer falar no ao vivo, né? Poxa, fala na hora também, né? O que vocês acham sobre isso? Graciane tá certa em demorar uma semana pra falar com a Aline o que ela quer falar? Bom, a Graciane falou o seguinte, que a Aline falou o seguinte pros gêmeos ali, pro Mike, pra Camila e pra Tamiris, que a Aline é inconveniente, que é incoerente demais. E a Graciane disse o seguinte, ó, só usaram as palavras que a gente usa, menos é o que eu uso, que a palavra que eu uso é cuzão. Essa é a palavra que a Graciane usa e que a produção não colocou. João Pedro falou o seguinte, aquela menina nem sabe o que ela tá falando, aquela Aline, ela só levou você ali pra falar o trem de desculpas de novo. E a Camila respondeu, é só pra ela ficar bem nesse paredão, por isso que ela chamou a Graciane. E João Pedro responde, vontade eu tenho de falar, tava tudo na ponta da língua pra falar. A tabelista diz o seguinte, mas não deixe de falar, tá? Se quer falar alguma coisa, você fala. Você não pode falar, Mike, você é isso ou aquilo. Se você quer falar uma coisa, você fala. Camila então declara o seguinte sobre a Vitória, tá? Olha só. Se o Matheus sair, a Vitória vai ficar sozinha. Pelo menos comigo. Eu não vou querer mais assunto com ela, disse a Camila aí. E aí? Pra onde a Vitória vai? Porque eu acho que a Vitória vai se isolar bastante, hein? Acho que vai ficar do lado do Diego. O Diego tá conversando muito com a Vitória agora ultimamente, né? Bom, aí os gêmeos estão mais solitários nesse momento aí, conversando, fumando e tudo mais. E João Pedro falou que a Aline não representa a mulher brasileira. João Pedro então, finalizou falando o seguinte, ó, tomara que não venha conversar com nós essa Aline. Se vier, eu vou falar tudo que tá segurando para falar. Como o Brasil não tá vendo um trem desses, Brasil. Disse aí os gêmeos, tá? Inclusive eles ficaram muito confusos sobre o porquê que o João Gabriel tomou a meleca na cabeça se o Brasil tá com eles.
Graciane nega interesse em conversar com a Aline e vai deixar pro próximo Sincerão, que foi o que eu já falei. E aí chegou o Vinícius, gente, tentando se explicar, tá? E o João Gabriel falou o seguinte, ó, eu não gritei, Vinícius, eu não gritei com ela. E o Vinícius falou, você não gritou, João? Aí o João Gabriel, eu não gritei. Aí o Vinícius falou o seguinte, eu não disse que a gente ia voltar pra conversar, fica tranquilo, eu vou esperar vocês, né, se arrumarem aí do banho, depois a gente conversa, disse o Vinícius aí, tá? Bom, a Camila disse que preferiu não expor Vitória no Sincerão e disse o seguinte, imagina se o Matheus sair amanhã, imagina, o problema não seria falar delas, eu não queria prejudicar nenhuma e nem a outra, eu sei que a gente iria pipocar, mas eu tô tranquila referente a ter tomado meleca, eu tô bem, eu tô consciente do que eu fiz, entendeu? Eu não queria expor ela, não queria, e vou além, não quis expor ela porque se, por exemplo, o Matheus sai amanhã, ela tá lá no nosso quarto, olha a treta e o climão que vai acontecer lá dentro. E vem treta e vem climão, né? Que o Matheus tá pra sair nas enquetes. Bom, aí o Vinícius ficou emocionado, porque é o sonho dele de estar no Big Brother. E ele disse pro Mike e pro Diego que conversou já com a Aline há um tempo atrás sobre o Diogo. E ele disse o seguinte, ó. A Aline ficar se entregando pra diabo de macho aqui? Disse aí o Vinícius. Isso daí aconteceu faz um tempo, né? Umas 3 semanas já, faz um tempão. Esse comentário aí do Vinícius, tá? Bom, gente, temos mais coisas para falar sobre o Big Brother, então vou pedir o seu like para nos ajudar, por favor. E a Tamires diz o seguinte lá na mesa da Xepa. A Vitória, ela olha pro próprio umbigo dela apenas, disse a Tamires aí, mas isso é uma coisa que sempre acontece, né? Também sempre criticando a Vitória. Normal já. E você conhece a Vitória? Eu adoro a Vitória, Matheus. Adoro a Vitória, mas você entende muito bem que a Vitória, ela olha pro umbigo dela e apenas isso. Aí a opinião da Tamires sobre a Vitória. Vocês concordam com a Tamires? Diga aí nos comentários, tá? Olha lá, no Quarto Fantástico, o João Gabriel falou o seguinte sobre a Aline. Tô com ódio daquela mulher. Ódio, que Deus abençoe que ela saia amanhã, disse o João Gabriel. E a Eva falou o seguinte, ó. Eu prefiro que saia o Matheus. E o Diogo aproveitou e falou que também prefere que o Matheus seja o eliminado. Bom, no Quarto Nordeste começou uma breve discussão entre a Vitória e a Tamires, tá? A Vitória e a Tamires, então, se desentenderam por conta do Sincerão. A Vitória, então, parece ter se sentido exposta durante a dinâmica. Já a Tamires falou que não expôs a Vitória, que nem chamou a Vitória pra lá e tudo mais. Inclusive, a Vitória acaba se explicando que também não chamou a Tamires, porque não queria colocar uma aliada dela naquela posição daquele momento, tá? A Vitória disse, então, que a Tamires... a Vitória disse o seguinte, precisava me expor na frente de todo mundo? A Tamires falou o seguinte, precisava o quê, Vitória? Que todo mundo o quê? Eu te chamei lá na frente? Não te chamei, Vitória. A gente tá no ao vivo agora. Tem gente assistindo agora. Para de ser boba, Vitória. E a Vitória respondeu, tá, mas isso aqui você sabe que lá no Sincerão é diferente. E a Tamires respondeu, você acha que nada passa na televisão? Você acha que no pós-Tadeu que eles não viram o que tá acontecendo? Acham que a dinâmica do paredão não foi exposta? A gente tá sendo filmado agora. É uma bobeira você falar isso, Vitória. É uma bobeira. Bom, a Tamires continuou aí, né, criticando a Vitória. E diz o seguinte, a minha dinâmica com o Diogo já passou, gente. O programa é sobre o que tá acontecendo na semana. Não vou chamar o Diego porque aconteceu uma coisa com ele na primeira semana. Eu chamei o Diego para não chamar a Vitória. Não tinha por que chamar a Renata. Por que eu ia chamar a Dona Vilma, por exemplo? Eles querem coisas da semana. Se fosse assim, Vitória, você foi muito coerente no que falou da Renata. Por que tomou geleca também? Porque a questão da Vitória com a Renata não existe, né? Tipo, a Renata tem briga com outras pessoas. Não é exatamente com a Vitória. A Vitória comprou uma briga que não existe. A Vitória tinha que ter chamado a Camila ou a Tamires. Essa é a minha opinião, tá? E a Graciana até elogiou a Vitória. Não, você foi super bem, super coerente e tal. E a Tamires falou o seguinte, eu voltei falando, não entendi, era porque eles queriam que eu colocasse a Vitória. Aí você fala, é só me colocar lá. Moleza colocar você lá, né? Aí me expor no ao vivo, eu me expus também, Vitória. Eu me expus, disse a Tamires aí para a Vitória, tá? Do lado externo, gente, o Mike deu um toque no Diogo para ele começar a defender a Aline nas brigas. E quando ele deu esse toque, gente, a câmera cortou imediatamente, o que deixou a internet muito intrigada, porque a resposta do Diogo seria muito importante, tá? E quando voltou a câmera, o Diogo só falou o seguinte, que tem que ter cuidado também, e disse que depois ia trocar com a Aline o que ele queria trocar com a Aline, tá? Na cozinha do VIP, a Vilma acredita que o Diogo esteja bem com o público, afinal ele não tomou meleca em momento nenhum da dinâmica. Bom, a Renata chamou a Aline para conversar, porque teve toda a situação ali, né, durante o Sincerão, onde o pessoal disse que a Renata sabonetou em não ter votado
definitivamente alguém ter desperdiçado o voto, né, jogado o voto fora, tá? A Renata falou o seguinte: sobre ontem, tu me questionou porque eu não votei no Mike. O mesmo critério que eu dei pra ele, eu dei pra você. Se você não acredita, eu não imaginei que a gente fosse pro quarto, que a gente fosse votar um nos outros. Achei que a gente fosse entrar em um consenso. Estou sendo honesta, do meu coração, Aline sempre disse que você e o Vinícius iriam pro meu VIP. O que o Guilherme falou ali é uma mentira. Que você não é o meu VIP por falta de opção, que só virou por falta de opção. Inclusive os Joões estavam cientes que se a gente ganhasse, que vocês dois iriam por uma forma de retribuição pro VIP, porque vocês nos colocaram no VIP lá na primeira semana. Será mesmo que ia acontecer isso? Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Renata continua falando o seguinte, ó. Eu sabia que aquilo ali ia ser ruim pra mim, de eu não me posicionar no quarto, mas não poderia me posicionar e dar uma justificativa de algo que era real. Não tenho por que votar em você, Aline, e nem no Vinícius. Mesmo assim, eu fui honesta comigo mesma, porque não queria ser incoerente comigo, como eu tava... porque eu não queria ser incoerente como eu tava falando. Se você acredita ou não sobre o VIP, tá gravado. E quando você vai sair do programa, você vai ver. Só estou me justificando porque quando o Liam me falou isso do VIP no ao vivo, me pareceu uma coisa que você poderia ter pensado. Eu sempre falei que queria colocar vocês no VIP, independente de quem fosse o líder, se era Eva ou se era eu. A Ali, então, se justificou falando o seguinte. Primeiro, em relação ao voto, vamos lá. O fato de não ter votado em mim ou no Mike... Se você tivesse votado no Mike, teria dado um empate. Aí eu nem sei qual seria o critério dos empates, tá? Mas você teria se posicionado. Porque sei que o Mike é prioridade pra você. Quando você vota em um João e não em mim, pra você se eximir dessa responsabilidade, você deixou de definir quem era a sua prioridade naquele quarto, naquele momento. Se era eu ou o Mike. Óbvio que eu sei que era o Mike, mas você deixa de se expor. Aí a Renata respondeu. Mas foi uma escolha. E eu não queria votar em você, Aline. Eu juro pra você que eu não queria votar em você. Bom, o Vinícius, então, depois que os gêmeos se acalmaram, chamou os gêmeos para conversar sobre a briga com a Aline, tá? O Vinícius deu a opinião dele, falou o seguinte: no momento que você votou e ela rebateu, você começou a alterar seu som de voz. Quando alguém altera o tom de voz pra gente, e principalmente eu que sou alto e expansivo, eu também vou aumentar meu tom de voz, tá? Ela não engrossou logo pra cima de você, ela engrossou porque na hora que você rebateu, você começou a aumentar o tom de voz. E na hora que você levanta e começa a falar, ela ainda fica sentada. Quando você levanta e começa a levantar o seu tom de voz, a Aline é brava, gente. Ela é realmente assim, ela levantou também, ela foi pra cima, porque você também estava em pé gritando com ela, tá bom? Bom, o Vinícius então tenta entender a história, tenta acalmar o João Gabriel e o João Pedro. O Vinícius gosta do João Gabriel e o João Pedro, o João Gabriel e o João Pedro gostam do Vinícius. E o João Gabriel falou o seguinte, diz que na verdade nunca gritou com a mulher. Quem me conhece sabe, disse o João Gabriel. Ele soltou essa frase, tá? Quem me conhece sabe. Bom, mudando de assunto, gente, a Graciane estava conversando com o Mike, tá? E o Mike falou o seguinte: a Grace ficou brava. Você ficou brava, Grace? E a Grace respondeu: que ela me chamou? Eu esperava, mas esperava que ela se posicionasse de uma outra maneira, que falasse outras coisas. Ela tem outras coisas para falar sobre mim, com sentido e lógica. Exemplo, eu fiz uma coisa que não me orgulho e que é uma coisa que eu não faço. Ela não agiu com a dona Delma para levantar e eu fiquei chateada. Meu normal era que falta de empatia. Eu fiquei quieta e compartilhei com outras pessoas. Eu poderia ter me exposto dessa maneira, mas falar do Diego, uma coisa sem lógica, sem nexo, o que a Aline fez durante o Sincerão, tá? Bom, a Vitória falou o seguinte para o Diego e para... quem que tava ali? Acho que era o Diego e mais outra pessoa, tipo o Mike, né? Vitória falou o seguinte: olha como uma coisa dissemina e vai gerando outras interpretações. A Eva, do nada, lançou uma coisa ontem, você arriscou colocar Tamires no paredão? Não. Quando ela fez o voto, eu tinha um voto, ela tinha um voto também. Agora chegou no ao vivo dela essa informação. Olha só como as conversas vão se dissipando aí pela casa. Bom, a Eva também foi conversar com a Aline. E a Eva foi mais certeira na hora de conversar com a Aline, diferente da Renata. A Renata ainda não se posicionou muito bem. Só justificou que não queria votar na Aline. Já a Eva falou diferente, gente. A Eva falou que se tivesse entre a Aline e Mike para votar, ela ia votar no Mike. Que a Aline é prioridade dela e que a Aline não vai receber voto dela. A Aline falou o seguinte: acredita que em relação a você eu imaginava isso? Só não tinha certeza, mas que bom que você falou. E a Eva respondeu: agora seria muito dolorido por mim ter que escolher entre você e os Joões, porque são duas pessoas que eu considero demais. Mas quero deixar claro pra você, acho importante a gente verbalizar pra não ficar dúvidas que eu votaria no Mike e não em você, disse a Eva. Então foi certeira, direto ao assunto, né? Diferente da Renata, que acabou dando uma pequena sabonetada aí. Bom, gente, no quarto fantástico, o João Gabriel falou o seguinte do Aline: ó, tô com ódio
dessa mulher. Vamos ouvir um pouquinho ele falando isso? Ó. Com ódio da cara daquela mulher só. Só isso. O ódio da cara daquela mulher só isso, disse o João Gabriel aí, tá? Deixa eu ver se tem mais assuntos. Tem vários assuntos do Quarto Fantástico. Vamos lá pro Quarto Fantástico mais ainda, tem mais coisa pra falar. Bom, gente, antes da Renata estar no quarto aí, o João Pedro trouxe à tona o voto que a Renata jogou fora dele. O João Pedro disse o seguinte: sei lá, tudo bem que não iria dar o meu irmão no paredão, né? O João Gabriel que disse isso. Tudo bem que não ia dar o meu irmão no paredão, mas a Renata, sei lá, jogar esse voto fora que nem você jogou, fiquei também com esse pensamento. Não é que você tá errado não, mas do jeito que ele falou lá de fora, o povo deve estar metralhando, a verdade deve ser essa, tá? E o Diogo respondeu: mas a Renata fez no intuito de proteger o próprio grupo, eu acredito. E o João Gabriel falou o seguinte: sim, nós entendemos, tô falando de lá de fora, do público lá de fora. E o Diogo: mas é importante a gente falar disso aqui dentro, porque é o que a gente entendeu. Bom, depois a Renata entrou no quarto, né? O João Pedro falou o seguinte, ó, o Guilherme é outro que logo vai entrar, viu? O João Gabriel, entrar em quê? E o João Pedro: ele fala uns trens que a opinião do Big Brother vale por ele inteiro, ele é muito afrontoso, disse o João Pedro aí sobre o Guilherme, tá? Bom, gente, depois a Renata entrou no quarto e começou a chorar. E aí o João Pedro: você tá chorando por quê, Renata? Nunca é bom o suficiente, porque as pessoas ficam com raiva de tudo. Você quer ser justo com a sua parada, mas as pessoas ficam com raiva de você sobre tudo. Aí a Renata deu uma chorada e tal, mas foi se acalmando e logo ela já estava melhor, tá? O João Gabriel falou o seguinte: independente de tudo, Renata, a gente tá do seu lado, viu? E o Mark respondeu: mas o que você falou também foi certo, Renata. Você falou que não ia ser incoerente com a sua palavra. Isso conta muito. E a Eva falou o seguinte pra Renata: você tá em paz? E a Renata: tô. Mas não adianta estar em paz nessa casa aqui, disse a Renata, tá bom? Vamos lá, a gente tem mais coisa pra falar aqui do BBB. Aí, ó. Bom, a Dani disse que colocaria a plaquinha de incoerente em Matheus no Sincerão e falou o seguinte: desculpa, mas o meu irmão não é narcisista e não é narcisista e nem hipócrita. Acho que a Daniela ia mandar bem se fosse pro Sincerão, mas não foi, né? Não foi chamada. Diego disse que se não fosse a Graciane, ele teria ido para mais paredões, pois ela lhe defendeu no Quarto Nordeste, que seria hipocrisia da sua parte não defendê-la. Nossa, a Graciane nem defendeu tanto assim o Diego, viu? Nossa, o Diego vai levar um tombo quando descobrir o que a Graciane fala pelas costas, né? Bom, lá no Quarto Fantástico, o Diogo disse o seguinte pra Aline: eu tô ali no meio, é a dinâmica, é um embate do outro. É o momento daquela dupla ali de falar. Não cabe a mim me meter e intervir, sabe? Fico no lugar ali de delicado. Bom, isso o Diogo falou porque o Mike disse que o Diogo precisava defender a Aline, né? Mas o Diogo não quer defender a Aline, falou que não vai entrar nesses embates aí, tá? Bom, o Diego então disse que não entendeu não entendeu o Diogo ter escolhido a Vilma para ser não ter escolhido a Vilma para ser a dupla da prova do anjo, tá? Que o Diogo escolheu o Mike, né? Que se ele não prioriza a mãe, não vai priorizar a Aline. Guilherme disse que talvez ele pensou que separando as duplas teriam mais chance de um deles chegar na final. E o Vini respondeu: ou ele não enxerga o potencial da Vilma, né? Será que o próprio Diogo não enxerga o potencial da própria mãe? Bom, o Vinícius então falou o seguinte sobre o Diogo na confusão entre a Aline e o João Gabriel. Ontem no quarto, o Diogo não fez nada. Mudo ele estava, mudo ele ficou, disse o Vinícius. É verdade. Ontem no quarto, ele não fez nada. Mudo ele estava, mudo ele ficou. Realmente, mudo ficou. E ele parece que não vai se posicionar, tá? A Camila falou o seguinte: o problema é que na primeira vez que você precisa da pessoa, a pessoa arrega pra você, disse aí a Camila sobre a Vitória. É que na primeira vez que você precisa da pessoa, a pessoa arrega pra você? É. Tá aí. Bom, e pra finalizar, gente, Camila falou sobre a Vitória mais um pouco. Me senti decepcionada, disse a Camila. Então, mas isso que me bateu ontem, eu fiquei puta, não era nem comigo, João Pedro, juro pra tu. Quando eu escutei o Guilherme falar assim, Tamires, mano, foi me subir num desespero. Tipo assim, já não consegui mais prestar atenção em porra nenhuma. Bom, aí a Camila falou que se sentiu decepcionada com relação à Vitória, tá? Bom, gente, esse foi o nosso resumo, espero que vocês tenham curtido, tá? Pra quem não sabe, no Votalhada, o eliminado é o Matheus, vou colocar rapidamente aqui pra vocês verem. Continua saindo o Matheus, tá, gente? Continua o Matheus aí saindo com a porcentagem ainda alta, tá? De quanto por cento? Vamos colocar aqui pra vocês verem. Ó, de 66% pro Matheus sair, a Aline tem 20% e o Guilherme tem 13%. E aí, gente, vocês já votaram na antiga aba comunidades, aba posts atual?
Então vota, tá? Vota lá que ainda dá tempo de você deixar a sua opinião. Bom, se inscreve no canal para receber novidades. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!